Vamos à nossa pauta número 3. Os Estados Unidos decidiram formalizar a prioridade do ingresso do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Os americanos entregaram uma carta à organização oficializando que querem que o país seja o próximo país a iniciar o processo de adesão à entidade. A embaixada americana em Brasília fez um aceno ao governo de Jair Bolsonaro, já que a entrada do Brasil significaria a ocupação da vaga que era da Argentina na fila de postulantes. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, enviou em outubro passado um documento ao secretário-geral da entidade, Ángel Gurría, em que dizia que Washington defendia as candidaturas imediatas apenas de Argentina e Romênia. Na manhã dessa quarta-feira, ao deixar o Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que a intenção dos Estados Unidos de priorizar a entrada do Brasil na OCDE é uma notícia bem-vinda. A gente vinha trabalhando há meses de forma reservada, afirmou o presidente Bolsonaro. Ele não quis falar sobre se vinha tratando do tema diretamente com o presidente dos Estados Unidos. Bolsonaro comentou que as conversas que mantém com chefes de Estado são reservadas. O presidente destacou ainda que essa intenção dos Estados Unidos sinaliza que o mundo está recuperando a confiança no Brasil. Augusto Nunes, houve duas decisões do Donald Trump que foram contrárias, evidentemente, aos interesses do Brasil naquele momento, sem prejuízo de que as questões positivas pudessem vir a acontecer, dada uma reorganização, que foram justamente o momento em que os Estados Unidos anunciou a indicação da Argentina e da Romênia para a OCDE e que o Trump anunciou que iria sobretaxar as exportações brasileiras. O que a gente pregou aqui em Os Pingos nos Is? Que as relações exteriores do Brasil fossem feitas, mas sem apostas públicas de que vai acontecer isso e aquilo, com mais pragmatismo, mais relação exterior na base da negociação privada, que se explicasse direito, que se tomasse cuidado com algumas declarações. Lembrando que o ministro Paulo Guedes da Economia tinha dado uma declaração sobre a desvalorização do real, lembra que o Donald Trump acabou meio que usando para anunciar a sobretaxa que acabou não saindo, a gente apontou aqui no programa que o Trump também tem o interesse eleitoral de agradar lá os estados do meio oeste americano, que deram a vitória eleitoral para ele em 2018. Então, quando a gente aponta que o resultado não veio para o Brasil e que a preocupação deveria seguir outro caminho, que é você negociar, mostrar o que exatamente o Brasil está fazendo, é para o bem, né? É para o governo justamente melhorar e passar a fazer o que é certo. Se o governo passou a negociar da forma apropriada, convenceu os Estados Unidos de que é uma boa indicar o Brasil, ótimo! Isso é, de fato, uma notícia bem-vinda, como disse o presidente Jair Bolsonaro. Agora, é óbvio também que o Brasil foi favorecido nesse caso em razão de uma notícia ruim, mas ruim para a Argentina, né? Que foi justamente a eleição do poste da Cristina Kirchner, do Alberto Fernandes, não a reeleição do Maurício Macri, que mesmo não tendo implementado lá um liberalismo econômico, é alguém mais próximo do governo do Jair Bolsonaro, mais próximo do governo do Donald Trump. Então é claro que o governo dos Estados Unidos também está mandando aí um recado para a Argentina, que está aí com um novo governo indo para outro lado que não é o do interesse americano, Augusto. Diplomacia não rima com gritos, né? O tom correto para as negociações entre países é o sussurro. Essa é uma lição histórica, né? Você aprende no Instituto Rio Branco aí no primeiro dia. Instituto Rio Branco que prepara os candidatos à carreira diplomática. O Brasil conseguiu ser incorporado aí aquele grupo, né, da União Europeia, conseguiu aquele tratado com a União Europeia discretamente. Você tem de ser discreto nisso. O problema é que o governo brasileiro usa o tom errado e o americano também. O presidente Trump, isso aí todo mundo sabe, né? Estou fazendo apenas uma constatação. Ele blefa e também fala alto. Ele está assinando agora um acordo com a China
Exatamente. Né? Que desmonta todas as previsões dos supostos especialistas em relações internacionais, que erram todas, e pronto. Não houve nada. A economia mundial não foi desestabilizada pelo conflito previsto por todos os supostos especialistas entre os Estados Unidos e a China. Por quê? Porque o Trump é um homem de negócios, ele sabe disso, ele sabe que a confusão que ele arrumaria para os Estados Unidos também. Embora seja a maior potência, a única superpotência do planeta, os Estados Unidos sabem a hora de negociar. Acabaram de mostrar isso no conflito com o Irã. Então, como os dois falam alto, né, os dois governos falam muito alto aí no campo diplomático, fica essa confusão. O Trump fez o quê? Ameaçou aquela sobretaxa, não veio. Né? Era hora de falar aquilo, e aqui já houve a gritaria antes da hora, em vez de esperar e saber o que de fato aconteceria. Depois veio esse negócio da OCDE, não, é a Argentina, vai apoiar a Argentina. Começou a gritaria aqui de novo, em vez de perguntar e esperar o resultado da eleição. Evidentemente, essa mudança de rota anunciada pelo Trump, se consumar, ela decorre também, né, não é a única causa, da mudança de governo na Argentina. Claro. Tem menos interesse em ajudar o governo peronista, claro, para dizer o mínimo. E então, que está ajudando o Evo Morales também. Calma nessa hora, é a palavra que se deve ter em todo episódio envolvendo a necessidade de negociar diplomaticamente. E é sempre bom deixar claro que o Donald Trump ele faz esses anúncios de que o governo vai fazer e tal, mas o país que vai se beneficiar de eventual apoio dos Estados Unidos continua tendo vários deveres de casa para fazer. Quer dizer, manter isso aí bem encaminhado, senão pode acabar aí como a Argentina ficando para trás depois de um anúncio positivo. Então é bom que o Brasil continue aí alinhado sempre para ter benefícios de todos os lados. Quando se aproximou demais da China, os americanos já começaram a estranhar ali o comportamento brasileiro. Então são esses cuidados aí da diplomacia internacional que a gente cobra aqui justamente para que dê certo, não para que dê errado. Diga aí, Antônio Maldonado. Pois é, Felipe, eu acredito que agora que essa mudança de postura aí do presidente Donald Trump, ela é positiva, do governo americano, né, de maneira geral, ela é positiva, porque contempla aí, é um selo, a entrada do Brasil na OCDE é um selo de qualidade para a economia brasileira, deve atrair investimentos, melhorar aí o índice do Brasil naquelas agências de risco, então trazer mais investidor aqui para dentro do Brasil. A iniciativa é muito positiva e é vista com bons olhos pela área econômica aqui do governo federal. Mas também tem um ponto, agora o governo vai ter que ter muito mais cuidado também com as decisões que toma, com como vai tratar aí a economia brasileira. Por quê? Porque o presidente americano e o governo americano deixaram claro que o apoio deles está condicionado à postura do país. Ele apoiava a entrada da Argentina, mudou-se o governo na Argentina, os Estados Unidos já deram um passo atrás. Então aqui no Brasil, a gente ainda está longe, ainda tem 3 anos para ver aí uma possível mudança de governo, mas mesmo durante esse período, ao longo dos próximos 3 anos, é importante que o governo mantenha a atual política econômica, mantém aí sem interferir na economia, sem regular preço, enfim, mantém aí a atual tendência, a postura adotada aí pelo ministro Paulo Guedes, para que esse apoio dos americanos permaneça, porque a gente precisa desse apoio, vai precisar desse apoio para conseguir entrar na OCDE. E essa declaração aí, essa postura anunciada pela embaixada americana aqui em Brasília e apoiada pelo governo norte-americano, ela vai diminuir as críticas. Eu lembro que o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, foi um dos que disse que o Brasil estava fazendo concessões demais ao governo americano sem receber as contrapartidas. Ele citou aí a questão dos vistos, por exemplo, que o presidente Jair Bolsonaro liberou a entrada de americanos no Brasil sem a necessidade de visto, mas fez isso para outros países, faz parte da política econômica do governo, não foi algo aí
diretamente relacionado a abrir as portas totalmente para os Estados Unidos, não é uma política do governo. Então, são questões que precisam ser analisadas e eu acredito que, mantendo essa postura econômica, mantendo esse ideal aí capitaneado pelo ministro Paulo Guedes, a gente tem grande chance, sim, de em um futuro próximo sermos um dos membros da OCDE, que é o grupo dos países ricos, enfim, contar com a confiança aí dos investidores internacionais para que a economia brasileira alavanque ainda mais. É isso aí. Qualquer hora vão dizer aqui os brasileiros, graças aos argentinos pela escolha errada de presidente, que acabou abrindo aí essa brecha também para os brasileiros. Muito bem.